Escolhido. Em 8 de fevereiro, o tempo acaba. Assista este vídeo primeiro ou perca sua bênção. Escolhido, preste muita atenção. Se você está vendo isso, não é por acaso. Aquela estranha sensação que percorreu sua alma na manhã de 8 de fevereiro, aquele calafrio súbito de que o tempo estava se esgotando, não foi um produto da sua imaginação. Não foi apenas o estresse de mais um dia, o peso das contas a pagar, nem a ansiedade difusa sobre o futuro. Foi um chamado, um eco divino que atravessou o véu da realidade para te encontrar. Você o sentiu como um pânico silencioso, uma urgência inexplicável de correr, de fazer algo, qualquer coisa, antes que uma porta invisível se fechasse para sempre. O ar daquela manhã parecia mais rarefeito, cada som abafado, como se você estivesse submerso. Essa sensação de estar irremediavelmente atrasado, de que uma oportunidade crucial, a chance de uma vida, está escorrendo como areia fina por entre seus dedos, não é sua. É uma interferência, uma tática desesperada e antiga do adversário para te empurrar para um estado de pressa e confusão, pois ele sabe que a pressa cega e a confusão paralisa. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Ele teme o que acontece se você parar por um instante, silenciar o ruído exterior e interior e apenas escutar. Deus te trouxe aqui, neste exato momento, neste ponto de convergência do seu passado e futuro, para te revelar uma verdade que irá alterar o curso do seu destino. Você não está ficando sem tempo. Você está, na verdade, sendo preparado para entrar em uma aceleração divina. A atmosfera ao seu redor mudou da noite para o dia, literalmente. E você acordou em um novo fuso horário espiritual, tentando navegar o dia de hoje com as configurações de ontem. Tentar avançar agora, sem recalibrar seu espírito, é como lutar contra uma correnteza poderosa com os braços, um esforço exaustivo e inútil que só te levará à frustração. A vontade compulsiva de agir, de ser produtivo a qualquer custo, de responder a cada notificação, a cada demanda externa, a cada voz que clama por sua atenção, é a própria armadilha. Fique comigo, respire. Se você se permitir ficar, receberá as chaves para dominar não apenas este dia, mas os dias que virão. Essa pressão que você sente no peito, uma opressão física, essa densidade no ar que parece dificultar cada respiração, tornando-a pesada e trabalhosa, não é ansiedade comum. É o que os iniciados chamam de força G espiritual. Imagine-se dentro de um foguete no momento da decolagem, amarrado ao seu assento. A força esmagadora que te pressiona contra o encosto, que faz seu rosto se repuxar e seu corpo pesar uma tonelada, não é um sinal de que algo está errado. Pelo contrário, é a prova irrefutável da aceleração. É a evidência física de que você está rompendo a gravidade de uma velha estação, deixando para trás um nível de existência para entrar em outro, muito mais elevado. Você se sente pesado, lento, quase paralisado, não porque está deprimido ou sobrecarregado no sentido mundano, mas porque a velocidade do seu destino aumentou de forma tão drástica
que sua mente humana e seu corpo físico estão lutando para se adaptar a essa nova frequência vibracional. Você está transitando da caminhada para o voo, e cada célula do seu ser está sendo reescrita, realinhada com um novo propósito. Filamentos de luz estão se tecendo em seu DNA espiritual. Assim como o antigo profeta Abacuque, que em meio ao caos de sua nação e ao aparente silêncio dos céus, clamava a Deus, sentindo a angústia da demora e a pressão dos prazos impostos pela realidade, você olha para o calendário, para as datas que se aproximam e sente que o tempo está se esgotando. E a resposta divina, que ecoa através dos séculos até chegar a você hoje, com a mesma força e certeza, é: a visão é para um tempo determinado. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá, não tardará. Esta passagem revela um abismo profundo entre a sua percepção linear e limitada do tempo, um tic-tac incessante, e a execução quântica de Deus, que opera em dimensões de simultaneidade e oportunidade perfeita. A tensão que você sente, essa sensação de estar sendo esticado ao seu limite absoluto, é o elástico da sua vida sendo puxado ao máximo pelo arqueiro divino. Cada dia de espera, cada oração que parece não ter sido ouvida, cada passo de fé no escuro, puxa essa corda um pouco mais para trás. O erro fatal, o engano que pode custar a sua bênção, é interpretar a tensão da preparação como um sinal de que você deve soltar a corda, desistir do alvo. Muitos, neste exato ponto de máxima tensão, desistem. Eles confundem a calmaria que precede a tempestade com o fim da jornada. Eles interpretam o silêncio de Deus como abandono ou desaprovação, sem perceber que o silêncio é o ambiente sagrado da sala de comando, o lugar onde os milagres são arquitetados nos mínimos detalhes, longe dos olhos curiosos e da interferência do inimigo. A verdade que você precisa gravar em seu espírito antes de dar o próximo passo é que o poder não está no lançamento da flecha, mas na tensão que o precede. E algo inimaginavelmente poderoso está prestes a ser lançado em sua vida. Mas antes que isso aconteça, você precisa entender a natureza da força que está se acumulando dentro de você e ao seu redor, para que você não a sabote inadvertidamente. Existe um segredo para cavalgar essa onda de aceleração em vez de ser afogado por ela. Uma chave mestra que transforma a pressão esmagadora em poder propulsor. E essa chave está escondida em um lugar que o inimigo torce para que você nunca olhe, no centro da sua própria quietude. Antes de revelarmos onde essa chave está e como usá-la, peço que, se estas palavras ressoam no fundo da sua alma, como um sino há muito esquecido, faça um pequeno gesto de fé e alinhamento. Inscreva-se neste canal e ative o sino, pois o que está por vir é uma transmissão contínua, uma sequência de códigos divinos, e você não vai querer perder a próxima peça do quebra-cabeça que revelará o seu mapa. Este é o seu convite formal para se juntar a uma comunidade de escolhidos que estão despertando para a mesma verdade em todo o mundo. Agora vamos voltar àquela sensação do dia 8 de fevereiro. Você notou que ela não era apenas uma sensação de pressa, mas também de perda? Como se você tivesse esquecido algo vital ao acordar. Não como esquecer as chaves do carro, mas como acordar de um sonho magnífico e esquecer o rosto da pessoa amada que estava nele. Uma amnésia da alma. Esse sentimento é a primeira pista, o fio solto que, se puxado, desvendará tudo. Esse fio, essa sensação de amnésia espiritual que o visitou na manhã de 8 de fevereiro, é a chave mestra que o inimigo teme que você encontre. Ele trabalha incansavelmente para que você a descarte como mera ansiedade ou um resquício de um sonho esquecido, um eco sem importância na câmara vazia da sua memória. Mas a verdade escolhido é que você não acordou esquecendo algo do seu passado. Você acordou com uma saudade profunda do seu futuro. Sua alma,
que opera fora das limitações do tempo linear, que não se prende ao tic-tac dos relógios humanos, já vive e respira na realidade da sua bênção manifestada. Ela já caminha pelos corredores da sua vitória, sentindo a textura suave das paredes de jaspe e ouvindo o eco melodioso de um triunfo que no plano terrestre ainda parece distante. Ela já sente o calor do sol no rosto da sua promessa cumprida. Um calor que não queima, mas que nutre e valida cada passo da jornada. E o que você sentiu foi o eco dessa realidade futura, reverberando para o seu eu presente uma onda de choque vibracional através das dimensões. É a dissonância aguda e por vezes dolorosa entre onde seu espírito já está, reinando em glória, e onde seus pés ainda se encontram, plantados no solo da preparação. Esse sentimento de perda não é uma perda real, mas a dor aguda da ausência temporária. É como estar em um quarto escuro e sentir a falta da luz do sol. Uma falta que não é mental, mas celular. Pois cada célula do seu corpo, em sua sabedoria inata, anseia pela fotossíntese da graça divina. Essa amnésia é, na verdade, um mecanismo de proteção divina, uma misericórdia velada. Imagine por um instante receber o mapa completo do seu destino de uma só vez. Não apenas o destino final, mas cada vale de sombra, cada montanha de dificuldade, cada deserto de solidão que você precisará atravessar. A magnitude da jornada, as provações necessárias para forjar seu caráter com a força do aço damasco, a responsabilidade imensa que acompanha sua bênção. Sua mente humana, em seu estado atual, entraria em colapso. O medo, a dúvida, a síndrome do impostor, tudo se levantaria como um exército sombrio para convencê-lo de que é impossível, de que você é inadequado para tal chamado. E então, por proteção e infinito amor, o arquiteto divino velou a memória. Ele não a apagou. Ele a guardou no cofre sagrado do seu espírito, um santuário interior onde a chama da sua identidade completa queima, protegida de qualquer vento de dúvida. Ele lhe entregou apenas o próximo passo, a próxima curva no caminho, a luz suficiente para a passada que você precisa dar agora. O que você sente não é o mapa perdido, mas o peso glorioso do destino em seu bolso. A densidade de uma promessa compactada, mesmo sem saber como lê-lo ainda. A estratégia do inimigo é fazer você se concentrar na sensação de vazio, naquilo que falta, para que você tente preenchê-lo desesperadamente com distrações, com produtividade vazia, com o ruído incessante do mundo. Ele quer que você corra em círculos, buscando as chaves do lado de fora, em validação externa, em conquistas materiais, no barulho das redes sociais, quando elas sempre estiveram dentro, penduradas em um gancho dourado ao lado do seu coração. Mas hoje, aqui, nós paramos de correr. Nós viramos nossa atenção para dentro. Respire fundo comigo. Sinta essa sensação de vazio, mas em vez de temê-la, honre-a. Ela é o espaço sagrado que está sendo preparado para ser preenchido. É a terra arada, escura e fértil, pronta para receber a semente do milagre. A maioria das pessoas foge desse sentimento, mas você, escolhido, vai aprender a habitá-lo. Você vai transformá-lo em seu santuário. Antes de continuarmos, se você reconhece essa saudade de um futuro prometido, se já se pegou olhando para o horizonte com a sensação de que algo grandioso o espera, mesmo sem saber o que, faça uma pausa e comente abaixo: eu sinto a promessa. Ao fazer isso, você não está apenas interagindo com um vídeo, você está declarando ao universo e a si mesmo que aceita a jornada, que está pronto para decodificar a linguagem da sua alma. Você se junta a uma legião de outros que neste exato momento estão sentindo o mesmo chamado.
Agora vamos voltar à quietude. A chave para decifrar essa amnésia e começar a ler o mapa do seu destino não está na mente. A mente é uma ferramenta maravilhosa, um supercomputador biológico, mas ela só consegue processar o que já conhece, o que já foi catalogado. Ela tenta entender o divino usando a lógica da Terra e falha. A linguagem da sua alma, a linguagem de Deus, não é falada em palavras, mas em frequências, em sentimentos, em intuições súbitas que desafiam toda a lógica. É aquele arrepio na espinha quando você ouve uma verdade profunda. É aquela paz inexplicável que o inunda no meio de uma tempestade. É aquela certeza silenciosa, uma espécie de saber que não precisa de provas, que o guia a virar à esquerda quando todos os sinais dizem para ir à direita. Sua mente quer um plano de 5 passos, uma lista de tarefas. Seu espírito pede apenas que você aprenda a sentir, a navegar pela topografia das suas emoções sagradas. A sensação de perda que o assombrou na manhã de 8 de fevereiro era o seu espírito tentando lhe entregar a primeira letra do alfabeto divino. Ele estava dizendo: pare de olhar para o calendário do mundo, pare de medir seu progresso com a régua humana. Sinta a realidade que já existe para você no reino espiritual e ancore-a aqui e agora. Como fazemos isso? Começamos por entender que cada emoção que o inimigo tenta usar contra você é apenas uma versão distorcida de uma ferramenta divina. A ansiedade que ele sussurra em seus ouvidos é a versão corrompida da antecipação sagrada. A impaciência é a sombra da paixão pelo seu propósito. E o medo de perder a bênção é o eco distorcido do amor profundo que você tem por um Deus que nunca falha em cumprir suas promessas. A tarefa não é eliminar esses sentimentos, mas purificá-los, traduzi-los de volta para sua linguagem original. É pegar a energia da ansiedade e, em vez de deixá-la girar em círculos de preocupação, canalizá-la para uma prece focada de gratidão pela bênção que já está a caminho. É alquimia espiritual. Você está transformando o chumbo da dúvida no ouro da fé. E o laboratório para essa transformação é o seu próprio coração, o centro da sua quietude. É neste espaço que o véu da amnésia começa a se tornar translúcido, permitindo que os primeiros raios de luz do seu destino comecem a brilhar. Mas há um guardião neste portão, uma última barreira que a mente ergue para se proteger do desconhecido. É a necessidade de controle, o desejo de entender cada passo antes de dá-lo. E para receber as revelações que o aguardam, você terá que abrir mão disso. Você terá que dar um passo na aparente escuridão, confiando não em seus olhos, mas em uma bússola interna que você está apenas começando a aprender a usar. A próxima revelação é sobre como calibrar essa bússola, como aprender a distinguir seu zumbido sutil do ruído alto da sua própria mente. Essa amnésia da alma, essa sensação de ter perdido algo infinitamente precioso entre o último suspiro de um sonho e o primeiro piscar de olhos da manhã de 8 de fevereiro, é o eco de um encontro sagrado. Não é uma falha na sua memória, mas um véu de proteção misericordiosamente colocado sobre a sua mente consciente. Pense nisso como o sol. Você sabe que ele está lá. Sente seu calor aquecendo sua pele e vê sua luz dourada banhando o mundo, mas não pode olhá-lo diretamente sem se cegar. A instrução completa, o mapa divino para esta nova estação da sua vida é tão brilhante, tão vasta e multifacetada que sua mente humana, por si só, não conseguiria processá-la de uma só vez. Seria como tentar conter o Oceano Pacífico em um copo de cristal. Então, em um ato de misericórdia e sabedoria infinita, o Criador depositou o plano completo não em sua mente, mas diretamente em seu espírito, no núcleo incandescente do seu ser.
O que sobrou para a sua consciência foi apenas o rastro, a fragrância persistente da glória, um cheiro que lembra ozônio após uma tempestade e terra molhada. A saudade profunda de um lugar que você acabou de deixar, mas não consegue nomear. O inimigo, em sua astúcia limitada e previsível, interpreta mal este fenômeno. Ele vê essa sua melancolia sagrada, essa quietude pensativa, e a rotula com o jargão do mundo: depressão, ansiedade, desânimo. Ele pega essa sensação de perda e a torce, sussurrando mentiras venenosas em seu ouvido: que você falhou, que a bênção escorregou por entre seus dedos enquanto você dormia, que você já perdeu a corrida antes mesmo de o jogo começar. Ele quer que você acredite que o prazo de 8 de fevereiro era um fim, uma porta de carvalho pesada se fechando ruidosamente na sua cara. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer, com toda a clareza do amanhecer, que não era um fim, era uma transição. Era o dia do seu comissionamento espiritual, a sua formatura secreta. O tempo que acabou não foi o seu tempo de oportunidade, mas o tempo de viver segundo as regras do velho mundo, segundo a lógica da escassez, do medo e do esforço puramente humano. O que você sente não é a dor de uma perda real, mas a dor do parto de uma nova identidade, a estranheza de acordar em um novo país, com um novo passaporte em mãos, sem falar a língua fluentemente. Seu espírito já é fluente na linguagem celestial, mas sua mente, seu corpo e suas emoções ainda estão aprendendo o novo idioma, o novo fuso horário da graça. Essa amnésia é, na verdade, um convite para uma caça ao tesouro divina e personalizada. O mapa não foi tirado de você. Ele foi quebrado em 1000 pedaços e espalhado pelo seu caminho como migalhas de pão celestiais, brilhando suavemente à espera do seu olhar. Cada pedaço é um fragmento da promessa, uma pista que te levará à próxima. Você não se lembra do rosto de quem te deu a missão no sonho, mas talvez o nome dessa pessoa apareça em um outdoor que você vê ao dirigir, ou seja mencionado casualmente por um estranho em um café. Você não se lembra das palavras exatas da instrução, mas uma frase de uma canção antiga no rádio ressoa em sua alma com uma autoridade inexplicável, ativando algo profundo e adormecido dentro de você. Você não se lembra do destino final, mas de repente sente um impulso inexplicável de ligar para um velho amigo, revisitar um lugar da sua infância ou abrir um livro que está na sua estante há anos, intocado. Essas não são coincidências. São os fragmentos do seu sonho esquecido se manifestando na realidade, chamando por você, tecendo uma tapeçaria invisível que conecta o céu e a terra em sua jornada. O pânico e a pressa são as ferramentas do inimigo para te manter tão focado no barulho externo que você não consiga ouvir os sussurros internos nem ver as pistas sutis. Ele te sobrecarrega com listas de tarefas intermináveis, com a pressão da produtividade tóxica, com a ansiedade paralisante sobre o futuro, porque ele sabe que uma alma apressada e ansiosa não consegue perceber os delicados sinais de Deus. Uma alma em pânico, cujo coração bate descompassado, não tem a quietude necessária para sentir a ressonância de uma pista divina, que vibra numa frequência muito mais sutil e profunda. É por isso que o impulso de fazer algo, agora, de forma compulsiva e desesperada, é a sua maior armadilha. A verdadeira produtividade neste exato momento é a quietude radical. É a coragem de parar em meio ao caos, respirar fundo e perguntar: o que eu estou sentindo falta? O que estou sendo chamado a perceber e não a fazer? Essa pergunta, feita com sinceridade, é o início do processo de recordar. É a chave que gira na fechadura da primeira porta. Imagine-se como um artesão que recebeu, durante a noite, em um sonho lúcido, a planta de uma invenção que mudará o mundo. Ao acordar, a planta desapareceu e tudo o que resta
É a sensação avassaladora da sua importância e a memória tátil de uma única peça, uma engrenagem central de um material desconhecido, quente ao toque. Você não conseguiria reconstruir a invenção inteira de uma vez. Seu primeiro passo, o mais lógico e sábio, seria examinar essa única peça. Sentir seu peso, sua forma, seus contornos perfeitos, entender sua função. A sensação de perda e amnésia da manhã do dia 8 de fevereiro é essa engrenagem central. Em vez de lamentar pela planta perdida, o Criador te convida a segurar essa sensação, a examiná-la sem julgamento. Não a rotule como ansiedade ou tristeza. Apenas a observe como um cientista observa uma nova estrela. Sinta sua textura energética, onde ela se manifesta no seu corpo. É um nó na garganta, um calor no peito, que pensamentos e memórias ela evoca. Dentro dessa sensação está a assinatura energética da sua próxima missão, a frequência vibracional da sua bênção. É o fio de Ariadne que, se seguido com paciência e fé, te levará para fora do labirinto da confusão e diretamente ao centro da vontade de Deus para a sua vida. Essa jornada de recordação não é sobre esforço, mas sobre rendição. Não é sobre caçar, mas sobre atrair. Conforme você aprende a ficar quieto e a honrar essa sensação de esquecimento sagrado, os outros pedaços do mapa começarão a ser atraídos magneticamente para você. As pessoas certas aparecerão como se tivessem recebido um chamado silencioso. Os recursos de que você precisa se materializarão, às vezes de fontes completamente inesperadas. As portas que pareciam trancadas a 7 chaves se abrirão suavemente ao seu toque, como se estivessem apenas esperando por você. O universo não está conspirando contra você. Ele está esperando pacientemente que você se alinhe com a frequência da sua própria bênção. Uma frequência que já foi plantada dentro do seu espírito na calada da noite. A tensão que você sente é a prova de que o download espiritual foi concluído com sucesso. Agora começa a fase de instalação, e ela requer um tipo diferente de participação, uma que o mundo não ensina e que a sua velha natureza, viciada em controle, lutará para resistir. É o caminho da observação atenta, da escuta profunda e da obediência radical aos sussurros que emergem do silêncio. Antes que a próxima instrução se torne clara, sua tarefa é simplesmente se familiarizar com a quietude onde todas as pistas residem. Essa amnésia da alma, essa sensação visceral e desconcertante de ter esquecido algo de importância cósmica, é o eco fantasma da sua antiga identidade se desintegrando. É como acordar de um sonho incrivelmente vívido, sentindo o calor do sol onírico na pele e o som de uma melodia celestial ainda nos ouvidos, mas sendo incapaz de reter qualquer imagem concreta ao abrir os olhos para a realidade cinzenta da manhã. O que você esqueceu não foi um compromisso ou um objeto perdido, mas sim a memória vibrante e pulsante de quem você era antes de aceitar essa missão terrena. Você esqueceu, por um véu momentâneo e necessário, o poder ilimitado que possuía no reino do Espírito, a clareza cristalina do seu propósito antes de ele ser velado pela experiência humana, densa e cheia de atritos. A manhã de 8 de fevereiro não foi um alarme para o pânico, mas o sino final, ressoando através das dimensões, que marcou o fim irrevogável do seu antigo contrato com a limitação. A sensação avassaladora de perda era, na verdade, o luto profundo e sagrado da sua alma pela casca que ela estava prestes a abandonar para sempre, como uma serpente que finalmente se liberta de uma pele antiga e restritiva. O inimigo, em sua astúcia sombria, tentou distorcer esse sentimento sagrado, traduzindo-o como ansiedade paralisante e um veredito de fracasso, esperando que você corresse de volta para a segurança familiar da sua antiga prisão, cujas grades, embora douradas, ainda eram uma jaula.
Mas a verdade resplandecente é que você não perdeu absolutamente nada. Você estava e está à beira de ganhar tudo. A chave para atravessar esse portal luminoso, para cavalgar a onda da transformação, em vez de se afogar em sua força avassaladora, estava escondida, como prometido, no centro nevrálgico da sua própria quietude. Não se trata de uma quietude vazia, passiva ou resignada, mas de uma quietude vibrante, pulsante, carregada com todo o potencial do universo. É o silêncio denso e elétrico de um maestro que levanta a batuta, e toda a orquestra cósmica, das estrelas mais distantes às partículas subatômicas, prende a respiração coletivamente, aguardando o primeiro e decisivo acorde da sua nova sinfonia. Essa chave é a prática da presença consciente radical. É a habilidade divina de sentar-se no olho do furacão da sua própria transformação, sentindo a força colossal dos ventos da mudança, o rugido ensurdecedor do velho mundo se desfazendo, mas permanecendo intocado, ancorado, no centro imóvel do seu ser. É olhar para a pressão esmagadora não como um fardo insuportável, mas como o combustível de altíssima octanagem do foguete que o levará a novos mundos, a novas realidades que sua mente linear nem sequer consegue processar. A recalibragem que seu espírito anseia acontece nesse espaço sagrado de quietude. Ela exige que você pare de lutar, pare de empurrar o rio com fúria e desespero e, em vez disso, aprenda a flutuar com sua correnteza magnificamente acelerada, confiando que ela sabe exatamente para onde está te levando. Comece agora, neste exato momento, praticando a gratidão não pelo que você espera receber no futuro, mas pela própria tensão que você sente agora. Agradeça profundamente pela pressão em seu peito, pois ela não é um sintoma de ataque, mas o sinal inequívoco de que seu coração está se expandindo para conter uma bênção de magnitude inimaginável. Agradeça pela confusão em sua mente, pois ela é a névoa matinal que se dissipa para revelar uma clareza tão pura e cortante que você nunca a conheceu antes. Agradeça pelo sentimento de estar esticado ao seu limite absoluto, pois é a prova irrefutável de que o arqueiro divino tem total e completa confiança na sua força, na fibra do seu arco, na sua resiliência forjada no fogo. O tempo que parecia estar se esgotando em 8 de fevereiro não era o seu tempo. Era o tempo do inimigo. Era o prazo final dele para te manter distraído com trivialidades, para te manter preso no ciclo vicioso de esforço e exaustão, para te convencer de que você era pequeno, insignificante e impotente. E ele falhou. Ele falhou miseravelmente no momento em que você escolheu assistir a esta mensagem, no instante preciso em que uma parte antiga e sábia de você reconheceu a verdade, ressoando como um diapasão por trás das minhas palavras. A bênção que o espera não é simplesmente um evento único, um prêmio no final da corrida, um pacote entregue à sua porta. É um estado de ser inteiramente novo, uma frequência vibracional completamente diferente. É acordar todas as manhãs com um senso de propósito tão claro e magnético que ele te puxa para fora da cama com uma energia que não vem da cafeína, mas que borbulha diretamente da sua própria alma imortal. É olhar para o espelho e ver não apenas um reflexo cansado, mas a centelha inconfundível do Criador olhando de volta para você com um piscar de olhos cúmplice e um sorriso de reconhecimento. É a restauração espontânea de relacionamentos que pareciam irremediavelmente perdidos, a cura de feridas que você pensava que seriam cicatrizes eternas, e o fluxo de uma abundância que se sente tão natural e sem esforço quanto respirar o ar da montanha. É a vida que foi prometida a você antes mesmo de o tempo, como o conhecemos, começar. Hoje, a tensão começa a se dissipar. Não porque Atenção! Você precisa se preparar agora.
Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.